Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículo do 16 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-na até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-la no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos Jesus, que já estava vivendo em Cafarnaum, volta para a sua cidade, para Nazaré, onde ele passou 30 anos da sua vida, junto com sua mãe, Maria Santíssima. E nessa volta, Jesus, como era judeu e como o sábado era o dia de ir à sinagoga, Jesus assim o fez. E Jesus foi fazer a leitura no ambão do templo. E lhe deram um livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías revelava aquilo que verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus, veio fazer no mundo. Veio anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação de vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus verdadeiramente, daquela profecia anunciada por Isaías, pelo profeta Isaías, em Jesus ela se cumpre perfeitamente. E aí o povo todo admirado espera que Jesus, o que ele irá dizer? Eles estavam maravilhados. E Jesus disse que hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Aquela passagem do profeta Isaías que revelava o que iria acontecer num tempo futuro. Em Jesus, naquele dia, a palavra do profeta Isaías
se cumpria. A revelação da profecia estava revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aquele povo começa já a olhar Jesus de uma outra forma. Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Maria não é a sua mãe? Não foi ele que ficou há 30 anos conosco, fazendo portas, janelas, cadeiras, fazendo tudo do serviço de marcenaria? Não era esse Messias que eles esperavam. Esse Jesus, eles conheciam, não era possível que Isaías estivesse falando daquele Messias que o povo judeu esperava, de Jesus, o filho do carpinteiro. Mas verdadeiramente era de Jesus, era em Jesus que o profeta Isaías revelava. Eles ainda hoje continuam esperando esse Messias. Não acreditaram que o filho do carpinteiro, o próprio carpinteiro Jesus Cristo, filho de Maria, um pobre da cidade de Nazaré, fosse a revelação do profeta Isaías. Por isso que Jesus cita o profeta Elias e o profeta Eliseu, porque não eram profetas, mas o povo não o escutava. E aí Jesus fala da fome, e aí ele fala da viúva que viria em Sarepta, uma cidade pagã, uma terra pagã, aonde o profeta Elias foi enviado por Deus. E de Naamã, o sírio, que foi curado. Nós devemos lembrar a história bonita do sírio Naamã, que foi mergulhado 7 vezes dentro da piscina para ser curado. Ele acreditou. Muitas vezes, nós não acreditamos. Muitas vezes no meio de nós há tantas pessoas que são a revelação de Deus que dota com dons extraordinários, mas essas pessoas nós conhecemos. Ficamos esperando alguém vir de fora, muitas vezes falar a mesma coisa que nós falamos, que vivemos no meio comum. Mas aquela pessoa de fora é o enviado de Deus, é o enviado que vai revelar aquelas coisas, quanto nós, muitas vezes, não queremos escutar aqueles que vivem no meio de nós. E aí nós ignoramos. Aquele povo de Nazaré expulsou Jesus da sinagoga, queriam matá-lo, mas não havia ainda chegado a hora. E Jesus se vai daquela cidade onde ele havia sido criado e não pôde fazer os milagres que ele fazia já em outros lugares. Aquele povo que havia sido criado com Jesus se fechou para a revelação do profeta Isaías. Em Cristo Jesus se cumpriu a profecia. Não se fala mais um tempo futuro, mas um tempo presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.